Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero oferecer algumas sugestões ou dicas para os professores da Escola Bíblica Dominical. A minha igreja adota a revista Compromisso da Convicção Editora. Ela também faz uso, aqui no campo fluminense, da Palavra e Vida, todavia ela é adotada na União de Adultos. De qualquer forma, quer na Convicção Editora, por essa editora, ou por uma outra que você utiliza, pode ser do meio batista ou não, você precisa ter algumas posturas, alguns comportamentos que venham, vou dizer assim, auxiliá-los na preparação da lição da escola bíblica dominical. Eu sempre enfatizo que é escola bíblica dominical e não escola revista dominical. Não é necessariamente para você ler a revista inteira e ficar somente nela, baseada no comentário da parte do autor, mas sim trabalhar a Bíblia, enfatizar pontos importantes que chamaram a atenção da sua parte, mas que é também de grande relevância para a turma. A gente precisa ter essa percepção ou ainda essa sensibilidade espiritual e ver o que realmente vai servir de edificação e não trazer confusão. Aliás, toda vez que você for para a escola bíblica dominical, você precisa estar naturalmente bem preparado, mas levar as convicções, não as suas dúvidas. Vez ou outra, acontece de alguém falar sobre uma dúvida e, ao invés de ajudar, só prejudica, deixa as pessoas realmente com uma caraminhola na cabeça. E você precisa evitar de ter um comportamento como este, de levar dúvida ao invés de convicção. Sempre fale de suas convicções. Fale daquilo que você já aprendeu, que você assimilou, aquele básico que você está dominando. E, nesse sentido, o conteúdo da lição, de uma certa forma, você precisa dominar. Para isto, é necessário uma preparação e, antes disto, requer uma vida de oração, uma vida de leitura sistemática e, eu acrescento, criteriosa da palavra de Deus. Vamos colocar aqui a oração como um recurso fundamental para todo e qualquer professor de escola bíblica dominical. Não é simplesmente orar em alguns momentos, orar de uma forma específica por conta de uma lição que está para ser dada. Pelo contrário, é você ter uma vida de oração, é você sempre reservar um tempo para falar com Deus todo santo dia. A ideia é que você precisa manter um relacionamento com Deus por meio da oração. A oração, portanto, é indispensável a todo e qualquer professor de escola bíblica dominical. Naturalmente, se aplica a pastores, a diáconos e diaconisas, aplica-se à vida dos membros em geral, mas principalmente você, professor, o qual estou me dirigindo nesse exato momento. Além da oração, é importante que você faça a leitura de uma forma atenciosa, muito, mas muito cuidadosa. Leia com atenção. Não faça aquela leitura corrida, afobada. Não, vai com calma. Leia devagar. Se necessário for, volte e faça a leitura. E se você quiser melhorar a sua dicção, caso você tenha alguma dificuldade nessa área, você pode primeiramente fazer a leitura silenciosamente daquele versículo ou de um texto maior e depois fazer a leitura em voz alta, para que você possa melhorar sua dicção, valorizando o público o qual você está se dirigindo, que é, na verdade, os alunos em sala de aula. Dito isto, além da leitura e da oração que nós já vimos, é preciso que você tenha uma versão que entenda, que seja inteligível, isto é, compreensível para você. Eu não sei qual é o seu grau de instrução, se tem pouca, muita, mas acontece que você precisa pegar uma Bíblia que você leia e entenda.
Existem versões que são um tanto arcaicas nas suas palavras e que são termos muito difíceis. E pode ser que, se não você, mas alguém vai precisar sempre recorrer a um dicionário de língua portuguesa para entender. Vou dar um exemplo aqui: concupiscência, libação, oblação, são termos que não são usuais no nosso dia a dia e que requer, pelo menos, o uso de um bom dicionário. O famoso Aurélio, por exemplo, você pode utilizar um outro dicionário, não precisa ser o Aurélio, mas este, pelo menos, fez parte da minha infância e, quando não, da minha geração. Mas sempre tenha também, perto de você ou em mãos, um dicionário de língua portuguesa. Toda e qualquer palavra que você não entendeu, você vai encontrar o significado onde? No dicionário. Eis a razão de você sempre tê-lo perto de você. Além do dicionário, você precisa ter uma versão que seja de fácil compreensão para você, mas também que você possa fazer uma comparação para ampliar o significado do texto. Para tanto, eu quero sugerir, por exemplo, uma versão protestante ou evangélica, pode ser Almeida Corrigida Fiel, uma versão que seja dessa forma mais literal, mas também uma versão dinâmica, tipo NVI, a transformadora, a versão que eu posso ainda indicar, a nova tradução da linguagem de hoje, é uma versão dinâmica que pode trazer bastante auxílio para o seu entendimento no tocante a alguns textos bíblicos. Você pode, então, ter essa versão evangélica protestante, que é mais literal, e a outra, uma versão dinâmica, conforme eu já mencionei aqui. Além disto, eu sugiro que você tenha uma versão católica. E qual versão católica? Qualquer uma. Pode ser a do Peregrino, Ave Maria, a de Jerusalém. Eu, particularmente, eu gosto muito da versão de Jerusalém, não apenas das notas de rodapé, que me auxilia bastante nos estudos e pesquisas, mas também no texto em si. Eu considero uma das melhores versões em língua portuguesa. Mas, independente do gosto pessoal, da preferência por esta ou por aquela, é importante que você tenha ao menos três versões. Não três versões idênticas que falam a mesma coisa, mas três versões que vão lhe dar condições de fazer comparações e ampliar o sentido do versículo, quando não de um texto inteiro da palavra de Deus. Para por aí? Não. É importante que você tenha a sua vida de oração, que faça a leitura bíblica cuidadosamente, que tenha sempre em mãos um dicionário, mais de uma versão da Bíblia em língua portuguesa. Um dicionário bíblico vem muito a calhar. Se você não tem um dicionário bíblico grande, volumoso, robusto, você pode ter um dicionário bíblico conciso, porque vai lhe ajudar bastante, vai ser muito útil na preparação da lição da escola bíblica dominical. Além do dicionário bíblico, você pode ter um comentário bíblico. Para você não ter tantos volumes na sua biblioteca, uma sugestão: pegue, por exemplo, um comentário que venha abarcar toda a Bíblia. Isto mesmo. E você quer um exemplo? Você pega um valor que você vai investir na compra, talvez o quê? R$ 250, menos um pouquinho de R$ 300. Você vai adquirir um comentário. Eu peço licença que eu vou pegar aqui para que você veja um comentário bíblico que vai abordar todos os livros da Bíblia. Este é um deles. São, tem até várias folhas aqui de anotações, são pelo menos 2.176 páginas. Imagine só, uma obra desta envergadura, deste tamanho,
abarca todos os livros. Você não precisa ter dezenas de comentários, muitos comentários, e não lê-los. Você, utilizando um apenas, como este, tem outros, tá? Mas você pode usufruir e ter uma noção ampliada da palavra de Deus que vai ser muito útil. Então, se você é professor de escola bíblica dominical, todo dia você pode fazer a leitura e, por sua vez, preparar a sua lição utilizando recursos como estes: dicionário bíblico, dicionário de língua portuguesa, comentário bíblico, preferencialmente um completo que abarque todos os livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e você vai fazer através também de outras versões já utilizadas, adquiridas, pelo menos 3 delas, você vai fazer a sua preparação. É somente isto? Não. Eu quero dar uma sugestão para ajudar realmente você que é professor de escola bíblica dominical. Quando a gente tem diversos materiais, recursos disponíveis, por melhores que sejam, particularmente, eu entendo que você precisa fazer a leitura do texto, ler a revista, fazer seus apontamentos. E quando você for aos textos bíblicos e voltar mais de uma vez, você busque não apenas a leitura, a meditação, mas também o estudo dos textos bíblicos contidos ou sugeridos pela lição. O mais importante da minha ótica é você trabalhar os textos bíblicos. Por causa de que digo isto? Nem sempre os autores são felizes de acordo com a temática proposta. Fala de um tema, mas ele vai por outro caminho. O texto bíblico e o texto áureo está ali, mas não é trabalhado de uma forma mais profunda ou da forma que deveria fazer. Mas você tem autonomia na sala de aula. Você pode e precisa apresentar aos seus alunos dando algo substancial. E esta substância, esse conteúdo, não é necessariamente o comentário do autor, fazer um comentário em cima dele, porque senão vai ser um comentário do comentário. Você precisa comentar e explicar a Bíblia Sagrada, o texto sagrado. E, para tanto, é importante que você leia, medite, estude, você tenha um entendimento, faça uma interpretação, por sua vez, uma aplicação, primeiramente, para a sua vida e que possa extrair lições preciosas para os seus alunos. Isto vai exigir que você primeiro faça a sua preparação, os seus apontamentos, as suas anotações, para depois ir até um comentário bíblico para lhe auxiliar. O comentário bíblico, você vai fazer a análise, a verificação, a consulta, depois que você já tem todo o material já preparado por você. Porque senão vai ser o outro que vai falar em seu lugar. Você vai ser apenas um papagaio, um mero repetidor. Mas o objetivo não é este, é que você venha ter a sua mente moldada pela palavra de Deus. A sua vida precisa ser mudada e o seu comportamento também, de forma que você venha assumir essa responsabilidade de ser um discípulo de Jesus, isto é, um discípulo, um aprendiz, porque discípulo é aprendiz, imitar Jesus. Jesus assimilava perfeitamente a lei de Deus, ele conhecia os textos bíblicos, inclusive dentro do seu próprio contexto. Algumas vezes eu tenho observado que professores citam textos de maneira aleatória, quando não dezenas de textos, versículos, mas eles não conseguem colocá-los e situá-los dentro de um contexto. Eles citam por pretexto, mas eles mesmos não entenderam o significado. E um monte de versículos numa aula só, por exemplo, não vai ajudar em nada. É preferível que você trabalhe um texto bíblico composto sugerido na lição. Eu já fiz a lição de número 2
E aqui tem alguns textos, como Atos 6, versículo 1 até o 7. É preferível que você se detenha nesses versículos e trabalhe de uma forma séria, criteriosa. Antes de tudo, leia todo o capítulo 6 para que você, professor, venha se situar. Quando não, se faz necessária a leitura de todos os 5 capítulos anteriores para que você tenha uma noção, porque você precisa saber onde é que está se situando essa, essa situação, o fato aqui em questão, e você então poderá ter condições de cooperar cada vez mais com os seus alunos. Por isso, eu deixo essa sugestão para você, entre tantas outras dicas que foram colocadas neste vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você tem alguma dificuldade, pode deixar no comentário que eu farei questão de analisar um a um e oferecer uma resposta não apenas no comentário abaixo, respondendo, mas fazendo vídeos rápidos, curtos, para que você tenha a sua dúvida dirimida ou a sua resposta em tempo hábil. Que Deus o abençoe e que você possa fazer com que o seu ensino venha a ser feito cada vez mais e mais com dedicação, porque a gente faz para o Senhor. E as pessoas do nosso entorno, que vão domingo após domingo, merecem realmente o melhor da parte de Deus através da sua vida, como um instrumento nas mãos divinas. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. É o desejo do meu coração, é também a minha oração.